está em pleno vapor, não só no Brasil, mas no mundo também. Porque o Flávio Bolsonaro está causando polêmica na França. Ele criticou o presidente Lula durante uma entrevista à TV francesa e chamou o presidente francês, o Emmanuel Macron, de incompetente. Realmente, não são só 45 dias de campanha, né? Antes da eleição. Isso mostra o porquê que na época do governo anterior, que era presidido pelo pai do Flávio Bolsonaro, o Brasil ficou isolado internacionalmente. São pessoas que não sabem fazer diplomacia e política internacional e fazem questão, inclusive, de todas as vezes que saem do Brasil. Tem um outro filho dele lá, Eduardo, que agora está em Abu Dhabi, sei lá, fazendo o quê? Combatendo ditadura, mas que eles tramam contra o próprio país e se dizem patriotas, que é uma das maiores mentiras que eu já escutei na minha vida. Hoje é um dia importante também para a gente falar de patriotismo com relação ao Mercosul, porque tem uma avaliação agora da representação brasileira no parlamento do Mercosul. Isso tem a ver com o seu bolso também, porque isso pode baratear o azeite europeu, espanhol, o queijo francês, o vinho português, porque é o acordo do Mercosul com a União Europeia. E esse texto que está sendo analisado agora, depois ele vai seguir para o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas é muito polêmico, porque tem dado muito assunto, né? Isso tem uma discussão muito grande com relação até os trabalhadores, os agricultores europeus. Sim, até porque é um acordo que ele vem sendo desenhado praticamente desde a década de 90, né? E ele não havia conseguido prosperar, sair do papel, né? No último governo teve grandes avanços, mas aí entra de fato essa picuinha internacional, porque eu não assino junto com o presidente da Argentina, eu não assino junto com o presidente do Uruguai, e aí ficava essa picuinha boba aqui, conseguiu avançar. E só fazendo um parênteses, né, que o Henrique citou a questão do diálogo internacional, o presidente Macron, francês, ele por várias vezes entrou em searas que não são dele, ele criticou o Brasil em vários momentos, ele também fez esse debate, né, esse desgaste que o Henrique está citando. Então não pense que o Macron é um santo ou é uma grande, né, sumidade. Ele também tem, né, os momentos que ele invade aquilo que não é assunto dele, e nesse momento é justamente a França que está barrando esse grande acordo da União Europeia com o Mercosul. Por quê? Que ele quer fazer um protecionismo, né, dos agricultores por lá. A gente vai falar daqui a pouco com o nosso correspondente, Bassani, que está na Europa e tem outras informações. Mas a crítica do Flávio Bolsonaro com relação ao Macron tem a ver com essa questão do parlamento, exatamente. Desse acordo, né, com o Mercosul, né, Jess? É uma crítica que ela rememora fatos, né, o Macron, que no governo Bolsonaro o problema do acordo era a Amazônia. Aí quando não acabou a situação das queimadas, o desmatamento infelizmente ainda é um problema, né? Aí não é mais sobre o desmatamento, aí muda a figura, muda a forma. Então ele critica o Macron pela gestão que ele faz em relação à situação do acordo do Mercosul e as posturas dele de ataque em relação ao Brasil. Vale dizer que lá fora, muitas vezes o nosso agronegócio sofre muito, mesmo sendo potente, eficiente, ético, mas sofre muito com essas narrativas incompetentes como essa de Emmanuel Macron, que basicamente fala de abraçar a árvore na Amazônia como se essa fosse a razão e não o protecionismo francês. Então, o senador Flávio Bolsonaro critica nesses aspectos até mesmo de gestão interna do país. Macron passou por vários problemas dentro da França recentes, protestos massivos, situações fiscais. Então, é uma situação toda de muita incompetência e problema. Mas você concorda que esse acordo facilita a vida dos brasileiros de uma forma geral? Claro. Facilita com o acesso ao vinho português de boa qualidade, aos queijos franceses. E por isso que é importante o pessoal saber que, de fato, é o Emmanuel Macron quem está barrando, né, esse acordo. Voltamos para a rede de rádios em todo o Brasil. Estamos falando do acordo com a União Europeia e o Mercosul, que vai ajudar a gente a ter acesso a um bom vinho, a um bom queijo, a um bom azeite, entre outros benefícios. E vamos ajudá-los também a terem acesso à nossa potência e eficiência em relação à produção de alimentos, né?
Os alimentos vão baratear a partir do momento em que forem competir com os alimentos brasileiros, porque os nossos custos são mais baixos, até a nossa produção é mais alta. Sim, até commodities. Com certeza a ração lá vai ficar mais barata para eles. Tem os contrapesos que são importantes também, porque senão, sem os contrapesos que estão sendo postos no acordo, há a possibilidade do nosso agro vender quantidades exorbitantes para fora e isso prejudicar o mercado interno. Então a França está negociando essas questões e a culpa não é especificamente do Macron. É um acordo que vem sendo barrado, principalmente pela França, que tem uma postura protecionista desde os anos 90. Henrique, eu vou te pedir licença para a gente embarcar direto para a Europa. Vamos falar sobre essa questão do presidente Macron, também falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia e ele diz que isso não é exatamente um bom negócio. A gente vai falar ao vivo com o nosso correspondente Luca Bassani, que está a postos e tem as informações. Olá, bom dia, Luca, bem-vindo. Bom dia também a você, Fernando, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. De fato, mais uma vez, o presidente Emmanuel Macron dá sinais que vai fazer de tudo para barrar o acordo Mercosul-União Europeia, que busca criar a maior zona de livre comércio do mundo, 700 milhões de pessoas, e que pode também fazer, como você bem disse, muitos produtos europeus, os vinhos, os queijos, também os cosméticos, os carros alemães chegarem a um bom preço para os sul-americanos, enquanto os produtos agrícolas, sobretudo do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, chegam aqui também mais baratos. O presidente, em uma entrevista que estava dando para uma importante rede de televisão francesa, disse que este acordo é um mau negócio e que ainda as condições que precisam ser colocadas de acordo com o seu governo não foram alcançadas. Tudo isso apenas retarda esse processo de implementação, lembrando que são 3 fases, né? Primeiro, a Comissão Europeia já aprovou, segundo, o Parlamento Europeu, que judicializou o caso, portanto não houve essa aprovação, e depois cada um dos 27 parlamentos nacionais precisa aprovar individualmente, e quando um apenas deles barrar, no caso a França ou a Polônia ou até mesmo a Áustria, pode fazer com que tudo volte a estaca zero. Nós esperamos que não. O presidente Macron também disse que a União Europeia, nesse cenário que tem um baixo endividamento comparado com os Estados Unidos e com a China, deve fazer de tudo para desafiar o dólar americano e mostrar que os eurobônus ou até mesmo o euro é uma moeda forte, ou seja, uma visão bastante antagônica com os Estados Unidos, já que a fragmentação transatlântica ela é muito clara, tanto em relação ao tarifaço de Donald Trump, que afetou bastante aqui os países europeus, tanto em relação à Ucrânia, essa proximidade de Trump com o Putin, e também a própria questão da Groenlândia, que foi vista como pelos europeus como o ultrapassar a linha vermelha, né, desafiando a soberania da Dinamarca sobre o território, algo que não é esperado de um país aliado. Óbvio que a gente deve estar esperando uma reação de Donald Trump que não deixa essas falas baratas. Vamos ficar de olho ao longo dessa semana se algo nesse sentido acontece, mas por enquanto, em relação àquilo que nos atinge no Brasil, de fato não é uma boa notícia quando Emmanuel Macron, que fica até o ano que vem na presidência, se mostra tão contrário a este acordo. Muito bem, obrigado pelas informações, Luca. Tendo outras novidades, chame a gente aqui. Valeu, muito obrigado. Então, é algo que a gente ainda vai ter que esperar, mas desde 1990 estamos esperando esse perfume francês ficar mais barato. E ele está querendo às custas, né, de um grande acordo que poderia beneficiar milhões de pessoas na Europa e na América, ele está querendo alcançar popularidade, porque eu aproveitei para buscar aqui, Fernando, uma pesquisa do Grupo Verian, que é um grupo europeu, apontou que no fim de outubro, início de novembro do ano passado, ou seja, uma pesquisa recente, o Macron atingiu o pior nível de popularidade dele da história, um nível de popularidade de 11%. Apenas 11% dos franceses, segundo essa pesquisa do Grupo Verian, aprovavam Emmanuel Macron na presidência. E lembrando que ele ainda tomou medidas muito impopulares antes, que foi tanto aumentar a idade de aposentadoria, que foi uma das coisas que o elegeu porque ele ia contra, e também ele dissolveu o parlamento francês quando a direita ganhou maioria, que para quem não conhece esses modelos semipresidencialistas, né, é uma das prerrogativas que o presidente pode exercer, porque também existem outros papéis lá dentro. Então o Macron, ele está tentando literalmente lacrar, né,
ganhar popularidade com o seu povo, falando que ele está defendendo o agricultor, quando na verdade é populismo. Ele não está preocupado com o longo prazo. E os agricultores vão para as estradas com os tratores, eles têm uma força política muito grande também. Exato. Imagina, se ele estava com 11 antes disso, imagina como é que ele não vai ficar se ele não, né, se posicionar. Eu entendo que ele está ali falando para o povo francês, mas ele não está pensando em momento nenhum como ele se posiciona tanto como um líder pró-humanidade, pró-mundo, porque o Macron ele tenta ser esse grande líder europeu que depois da saída da última chanceler alemã ficou ali aquele lugar vago, a Angela Merkel deixou esse espaço e o Macron está tentando fazer isso, ganhar popularidade às custas de um acordo, né, que ele mesmo pegou na mão do Lula quando veio no Brasil e falou, agora a gente vai tirar isso do papel, mas cadê? O Henrique pediu a bola aqui na ponta esquerda. Lá na França, essa questão aí do Macron, beleza, mas a gente tem que levar em consideração o que está beneficiando o Brasil. Esse acordo está andando muito mais do que andou nos últimos 30 anos. Inclusive, Matheus, você de vermelho aí, representando a cor do Partido dos Trabalhadores. Agora você é dono da cor? Vocês são dono da cor? Não pode. Para quem está no rádio, eu quero dizer que nossa bancada está muito elegante. A Jazz está num casual inverno, assim, num requinte maravilhoso. Henrique usando de fato uma camisa vermelha. Não, o Matheus. Mas o Henrique com uma meia amarela e uma botina marrom também. Inclusive muito elitizada essa botina dele. Uma meia amarela. Né? De dinossauros. De dinossauros. Inclusive hoje é aniversário do Partido dos Trabalhadores, acho que o Matheus veio em homenagem a isso, e amanhã meu aniversário, na alegria de suceder um dia depois do partido. É interessante agora, que tem gente que você diz que se apropria da bandeira, eu me aproprio. Agora vocês se apropriam da cor também, eu não posso vir de vermelho, então. Pode, eu acho posso? Extremamente elegante. Depois eu trago um broche da estrela pra você. Por exemplo, eu uso vermelho representando várias outras coisas, como o amor, por exemplo, né? Não precisa representar o amor. Exato. Vale dizer que vermelho para você é uma cor própria, para mim não, uma cor linda. Olha só, imagina bailando um tango, né, usando um bom vermelho, uma cor que representa a alegria, o amor, e não exatamente isso que você quer que represente, Henrique. Lamento para você, você olhou vermelho, a sua cabeça... E a foto do Bolsonaro... O Henrique falou que hoje é aniversário do Partido dos Trabalhadores. 46 anos. Coincidência eu estar de preto. Agora, falando sobre o acordo per si, essa situação, o Henrique coloca que é graças a esse governo. Não é. É o momento do mundo. A Europa se viu isolada e com uma mudança drástica nos Estados Unidos em relação a uma perspectiva que agora eles estão mais autoritários em relação à manutenção ou não de tarifas. Então, por conta disso, a Europa teve que buscar outros caminhos de acordos bilaterais. E um desses acordos bilaterais é o acordo com o Mercosul, que era já um acordo que estava ali na gaveta de fácil acesso. Jazz, mas quando a gente está falando de perfume francês, de carros alemães, de queijos... mineiros. Não, mas estou falando das coisas lá da Europa, né? Dos vinhos portugueses. Mas aqui no Brasil, além das commodities, né? Da soja, do arroz, do café, temos as terras raras também que entram em disputas internacionais muito importantes, né? Sim, as terras raras provavelmente são o commodity do momento. Elas têm um poder econômico muito grande e até mesmo por conta do conflito comercial entre China e Estados Unidos, a China mantém quase um monopólio em relação a terras raras e em relação até mesmo ao trato, trabalho, tecnologia, e vende muito para os Estados Unidos. Quando teve o confronto com o Donald Trump, Xi Jinping, presidente da China, barrou a remessa de terras raras para os Estados Unidos. Isso fez esse material ficar escasso pelo mundo e ser cada vez mais valorizado. E aqui no Brasil, nós provavelmente somos uma potência em relação a terras raras. Na região centro-oeste temos alguns espaços. Mas hoje tem mais. No sul de Minas agora. Qual é o estado que tem mais terras? Onde é o estado das terras raras? Minas Gerais. E a realidade econômica fez também com que esse interesse surgisse, porque isso também vai ajudar num cenário de exploração e até mesmo de vindas de empresas europeias, de venda de terras raras. Então tem um viés aí por trás disso, de uma tecnologia, de um material que o Brasil tem alta disponibilidade média, enquanto a Europa não tem. Então todos esses interesses estão na mesa. E o que o Macron está fazendo é um jogo de imagem. Ele está respondendo aos agricultores franceses, que são uma das classes econômicas mais fortes mobilizadas na França, que se mobilizam bastante politicamente. Então ele está tentando salvar o dele e não olhando para o todo e para o benefício para toda a Europa e também para o povo francês. E Jess, só